Salve, salve, simpatia, tudo bem? Voltei, Lívia, voltei, não te preocupa. Tem café, tem para todo mundo aqui, pessoal. Eu bebo e vocês aproveitam a minha cara de satisfação. Gosto de rock também, Thaís. Salve, Pérola, tudo bem? Deixa eu me organizar aqui. Chablau. Eu estava usando um grupo de slide diferente desse ontem, né? Eu até prefiro o outro, mas agora vamos tocar com esse aqui, pessoal. Eles têm basicamente o mesmo conteúdo, tá? E a gente segue. Então, sim, tinha uma setinha. Ah, sim. Pois é, era um outro grupo de slides. Eu vou ver se para a próxima aula, já que a gente não acaba hoje esses slides aqui, se eu venho um pouquinho antes, já que a aula é depois do intervalo, daí eu acho aquele outro, porque eu até prefiro aquele outro. Mas vamos tocando com esse aqui. O que a gente já falou ontem, pessoal? A gente falou que a gente vai estudar a estrutura das palavras, certo? Primeiro, e que essa estrutura é composta de morfemas. Tá? O que são morfemas? Está em vermelho ali, ó, a unidade mínima significativa ou dotada de significação que integra a palavra. Tá? Pessoal, eu separei aqui em classes nominais e verbais, tá? Por uma questão assim só de apresentar os conceitos. Basicamente, a gente vai separar no que acontece com o verbo, quando são acontecimentos diferentes, né? E o que acontece com classes nominais. Então, por exemplo, o primeiro conceito, que a gente até chegou a ensaiar ontem em uma conversa, é o conceito de radical. Nós temos dos dois lados, tá? Vogal temática, temos dos dois lados, embora sejam diferentes. Desinências, nós temos as desinências nominais, que são essas aqui, e as desinências verbais. Então, o verbo se comporta diferente da maioria das outras palavras, tá? E afixos, tá? Vão aparecer também nos dois elementos. Isso tudo a gente já meio que tinha conversado ontem. Se tiver alguma dúvida aí, pode me interromper, sabe qual é. Vamos adiante, pessoal. Vamos lá. Primeiro conceito, radical. Então, ontem, por exemplo, eu me lembro que nos slides que a gente tinha ontem, aparecia um radical como sol, né? Que dava, que era... eu acho que fiz alto demais ali, vocês não conseguem ver. Só um minutinho que eu vou apagar aqui, vou escrever mais embaixo. Ali, sol, né? E aí a gente formou palavras como, a partir desse radical, né? Palavras como solar, ensolarado, podia ser insolação, isso aí, certo? Ou seja, o radical é a base semântica do nosso vocábulo. O que eu quero dizer com semântica, pessoal? Sempre que eu falar em semântica, eu estou falando do significado. Então, ontem eu devo ter dado para vocês o exemplo de algodoal. Lembram disso? Aí, a Maria se entregando. Então, o que acontece, né? Algodoal, essa base aqui, a gente vai saber que qualquer palavra que tiver essa base, ela vai ser, ela vai ter alguma coisa a ver com algodão, né? Por exemplo, o que quer dizer literalmente, a palavra incrível, pessoal?
Essa palavra, ela é sinônimo, por exemplo, de inacreditável. E ela vem de um radical que são só essas duas letrinhas aqui. É o radical do verbo crer. Então, uma coisa crível é uma coisa em que eu posso crer. Uma coisa incrível é uma coisa em que eu não posso crer. Perfeito? Então, o radical é a base semântica, ou seja, a base de significado da palavra. Ela também, pessoal, é a base morfológica, tá? E aí eu falo sobre a morfologia aqui, ó. Quando o vocábulo é regular, não há variação morfológica, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar o verbo cantar, tá? O verbo cantar, o radical, vai até o T, tá? O radical de cantar vai até o T, tá? Qualquer conjugação desse verbo que vocês quiserem fazer, seja no presente, no passado ou no futuro, seja perfeito ou imperfeito, do presente ou do pretérito, seja modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, seja primeira, segunda ou terceira pessoa, seja singular ou plural. Qualquer conjugação do verbo cantar, vocês vão usar esse radical e as definições finais. Ou seja, o verbo cantar é um verbo regular, porque o radical dele não se modifica em nenhuma palavra que a gente formar a partir dele. Cantoria, cantada, cantando, certo? O radical de cantar é regular, ele nunca muda. Diferente, por exemplo, pessoal, se a gente pegar o verbo fazer. Ah, cujo radical é esse aqui, mas que vai mudar em palavra, em conjugações como nós fizemos, por exemplo, certo? Então, quando a gente fala em regular e irregular, tem a ver com a modificação ou não desse radical. Cantar é regular, o radical não se modifica, e fazer é irregular. Aí. Boa pergunta, Lívia. Atenção, pessoal. A Lívia perguntou sobre o verbo ser, tá? Vai acontecer algo semelhante com o verbo ir, tá? Muita atenção. Verbo ser, pessoal, a gente tem... Vamos só citar três formas aqui. Eu sou, ele é ou nós fomos. Vejam que não tem nenhuma base de radical. Então, na hora de classificar os verbos quanto à sua morfologia, o verbo cantar é regular, o verbo fazer é irregular, e os verbos ser, ir, são chamados de anômalos, tá? São verbos fora do normal, verbos anômalos, porque eles simplesmente não possuem um radical. Foi, Lívia? Isso aí. Pessoal, eu vou fazer aqui no outro canto, no superior, deixa eu só trocar aqui, em azul. Teve uma vez, eu vou mandar a pergunta no Gogó e depois vou botar ali a resposta só, tá? Teve uma vez no vestibular que era para marcar qual das alternativas tinha um verbo que, quando tu formava o substantivo a partir do verbo, ele tinha uma mudança de radical. Então, olha só. Antes, deixa eu voltar para o vermelho, antes de eu continuar nessa questão, pessoal. Olha aqui embaixo, ó.
Aparece aí para vocês? Pessoal, como é que vocês vão encontrar radical dos verbos? Vocês vão tirar aquela terminação ar, er ou ir, certo? Tira esse final, vocês, como vocês sabem, todos os verbos terminam ou na primeira conjugação ar, ou na segunda conjugação er, ou na terceira conjugação ir. Tu tira essa vogal e o R, a vogal A, E ou I, junto com R, o que fica antes é o radical do verbo. Tá? A exceção dos verbos ser e ir ali. Paola, o fazer é irregular porque aqui está o radical dele, ó. Tá? Como eu disse, a gente tira o final ar, er ou ir, então fazer, tiramos o er, fica F-A-Z. Faz é o radical dele, certo? Só que quando a gente diz assim, ó, ontem eu fiz, ou ontem nós fizemos, esse A saiu para entrar um I. Ou seja, teve uma mudança no radical. Por isso ele é irregular. Foi, Paula? Eu disse certo, né? Por isso ele é irregular. Agora eu fiquei na dúvida. Aí, valeu, Paula. Vamos voltar lá. Então, para achar o radical do verbo é isso, tá? Tira o ar, o er e o ir, e o que fica antes é o radical do verbo. Vamos lá. A questão que eu falava antes para vocês era para dizer assim, ó, em cada alternativa tinha um verbo e a gente tinha que dizer em qual delas, quando a gente transformava o verbo em substantivo, havia uma alteração no radical. Tá? Eu não me lembro de todas as alternativas, obviamente, eu só me lembro da alternativa que era o gabarito. E o gabarito, pessoal, era o verbo receber. Ó, separei o radical, tá? Esse aqui é o radical do verbo. Tá? E esse er fica fora. O que acontece? Tu tinha um outro desafio aí, que era formar o substantivo a partir do verbo. Quem formou recebimento, por exemplo, se lascou. Tá? Porque o verbo que a questão estava esperando que o aluno formasse era assim, ó. Uma pessoa, por exemplo, viajou durante um tempo para longe, sei lá, aquela coisa. Um amigo de vocês ficou um ano fora, estudando, sei lá eu, e aí ele vai voltar. Vocês vão se organizar para recebê-lo, para fazer uma... Cadê o meu cursor? Aqui. Para fazer uma recepção. Certo? E aí, por que o verbo receber era o nosso gabarito? Porque o radical dele, olha aqui, o radical dele teve uma alteração entre B e P. Foi? Resenha, isso aí. Tá? Mas vejam que esse fenômeno acontece em perceber e percepção também. Isso aí. O que não faltam, né, pessoal, são eufemismo para boa e velha gandaia, para o pagode, para a função, para o mexinflório. Bueno, deixa eu voltar aqui. Vou seguir com azul aqui, pessoal. Pessoal, classes que não são nomes. Desculpa. Classes que não são verbos, com frequência eu vou chamar de nomes ou classes nominais. Tá? Como é que a gente encontra o radical nas classes nominais? E porqueira.
nas classes nominais. Como é que a gente faz isso? Basicamente o seguinte, pessoal. Se a palavra, na sua forma mais básica, tá, termina em A, em E ou em O, sem acento, tá? Sem acento gráfico, vocês tiram essa vogal do final e o que fica é o radical, tá? Então, o radical de mesa é até o S. A gente vai formar, por exemplo, mesinha no diminutivo, mesário, a pessoa que trabalha nas eleições, certo? Sorte vai até a letra T apenas. E aí, a partir daí, a gente vai formar sortudo, sorteio, sortilégio, tá? Sortear, bolo. A gente tira esse O final e, a partir daí, a gente forma uma fábrica de bolo, uma bolaria, uma pessoa que produz bolo, né, que fabrica bolos, que faz bolos, um boleiro, uma boleira, certo? Então, se a palavra que não é verbo termina na sua forma mais simples, né, singular, masculino, quando houver masculino, se ela termina em A, em E, em O, sem acento, essa vogal final sai e o que está antes é o radical. Tá? Essa vogal sai, pessoal, porque ela é vogal temática. É o nosso próximo slide. Tá? Por enquanto, só acredita em mim. É uma questão de fé, por enquanto. No próximo slide eu explico vogal temática. Bom, e se a palavra termina diferente disso, pessoal? Diferente disso significa, se terminar em A, E, O, com acento, quer dizer que a palavra inteira é o radical. Tá? Então, café, a gente vai formar, com esse E do final que tem acento, a gente vai formar as palavras derivadas com ele. Cafezal, região cafeira, cafeicultor, cafezinho, foi? Cafeteira, tá? A mesma coisa. A mesma coisa é sofá, né? O aumentativo de sofá, sofazão, vai manter o A, tá? Mesma coisa com robô, tá? Robótica, tá? Palavras que terminarem em I são inteiras o radical. Palavras que terminarem em consoante, como R ou Z, tudo é radical, certo? Aí, Matheus, a Thaís já fez a mão. Dali, Thaís. Foi, pessoal. Agora eu acabei de refrescar nessa página. Se quiserem fazer o print sem mim aí. Aí. Turma, falta eu dizer uma última coisinha sobre esse assunto aqui. E eu vou dizer com esse roxo bonito aqui que eu pouco uso. Para! Pessoal, tô com fome aqui. Vou botar assim, ó. Palavras com o mesmo. Dá para ver ainda? Dá. Radical. Que alegria. Radical. Nem fala o cardápio, nem fala. Ah, olha aí. Sempre tem uma sacana, né, pessoal? Vamos lá. Palavras com o mesmo radical. Vamos supor que a gente tem algo do tipo assim, ó, pessoal. Uma afirmação do tipo: flor
florido, aflorar, deflorar, florista, floricultura. Todas essas palavras são palavras... Que ordinário. São palavras que a gente pode dizer que são palavras da mesma... família, tá? Então, as palavras que dividem o mesmo radical, a gente diz que são uma família de palavras. Então, se vier uma afirmação sobre as palavras tal e tal pertencem à mesma família e tal, correto, tá? E também é dizer a mesma coisa, dizer que essas palavras são palavras cognatas. Certo? Tá? Aí eu lembrei aqui, pessoal, por acaso eu lembrei de um outro exemplo aqui, que cor eu vou botar agora? Vai ter que ser verde, né, pessoal? Vou usar um verde aqui, onde é que eu tenho um espaço? Aqui. Aqui nesse cantinho aqui, pessoal, vou usar um verde, só para mostrar um exemplo para vocês, por exemplo, as palavras vil e vilão, tá? Vil, pessoal, vil é algo ou alguém baixo, desprezível e tal, nesse sentido, certo? E vilão, bom, vilão acho que vocês sabem mais ou menos o que é, né? O que acontece, pessoal? Tem muita gente que pensa que vil e vilão, o Coringa é um bom exemplo, né? Que vil e vilão são palavras que têm o mesmo radical, porém não são. O termo vilão vem para se referir às pessoas que eram de vilas distantes e tal, antigamente. E aí ele entrou, né, aquelas pessoas que vinham de fora, né, sabe como é que é? Na maioria dos lugares, forasteiros são mal vistos e tal. Então, as pessoas mais citadinas, por exemplo, diziam daquelas pessoas que vinham dos interiores, né, das vilas, que eles eram os vilões, né? E daí para ser os, né, para virar os estrangeiros que roubam nossos empregos, a gente sabe que é um pulo, né, pessoal? Tá? Mas a palavra vilão surgiu disso. Então, por mais que elas sejam semelhantes, elas não têm uma mesma origem, elas não são da mesma família e, portanto, elas pertencem, a gente poderia dizer que são falsos cognatos, certo? Beleza? Agora sim, pessoal, acabei com essa página. Beleza? Posso ir adiante aí? Ou precisam de mais um print? Avisem lá. Acho que isso quer dizer que eu posso ir. Fui! Aí. Vai lá, Brenda. Aí, 100%. Quem não pegou, pega com a Brenda agora. Tá? Nada, que isso, bem capaz. Pessoal, vogal temática. A vogal temática, pessoal, ela serve para formar o que a gente chama de tema da palavra. O tema seria o radical mais a vogal temática, tá? Que seria uma espécie de base da palavra sobre a qual seriam formadas as palavras derivadas, enfim, tá? Como é que a gente descobre a vogal temática? Nos verbos, pessoal, é muito simples, tá? Deixa eu voltar para o vermelho aqui, que eu gosto de destacar em vermelho. Tu bota o verbo no infinitivo, para quem não sabe, infinitivo, quando termina em ar, er ou ir, tá? É o verbo na sua forma mais básica. E essa vogal final aqui, essa vogal que vem antes do R, é a vogal temática.
certo? Então, os verbos de primeira conjugação possuem a vogal temática A. Os verbos de segunda conjugação... pessoal, aqui eu vou escrever completo para que, às vezes, abreviado, a pessoa pode não se ligar no que é, né? Então, ó, nos três quer dizer conjugação, tá? No primeiro e no terceiro eu vou abreviar. E os verbos terminados em ir são terceira conjugação, tá? Isso aqui não é nenhuma questão qualitativa, tá, pessoal? É uma questão quantitativa. A maioria dos verbos termina em ar, primeira conjugação. Em segundo lugar vem er, segunda conjugação. E em terceiro lugar, ir, terceira conjugação. Pessoal, eu vou ter que fazer aqui em cima... eu vou fazer... Para fazer bem explicadinho para vocês, pessoal, eu vou fazer 6 formas verbais. Pode ser demorado isso aqui, né? Deixa eu ver. Ainda pensei em um verbo grande. Desculpa isso aqui, pessoal, mas só porque eu acho que vai ajudar. Ai, que ódio. Obrigado por avisar. Ódio profundo. De mim, né, pessoal? Não de vocês. Obrigado por avisar. Já estava demorando, né? Deixa eu ver aqui. Se eu medir aqui, eu acho que eu consigo. Aqui, tá. Vamos lá. A primeira forma é comprássemos. A segunda é compremos. Depois eu vou botar escrever-se. Eu vou fazer só 4, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Escrevêssemos. E escrevamos. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. Chablau, Chablau. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Turma, olha só. O verbo aqui é o verbo comprar. Até aqui é o radical dele. Aqui é o verbo escrever. Até o V é o radical. Essa primeira parte aqui que eu separei é o radical do verbo. Perfeito? Bom, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? Olha só. Se perguntarem para vocês assim, ó, um verbo conjugado, tá? Comprássemos ou compremos, por exemplo. Fazem uma afirmativa do tipo: a forma comprássemos apresenta vogal temática. Olha só o que eu quero que vocês entendam. O verbo comprar, a vogal temática é o A, certo? Então, sempre que depois do radical aparecer a vogal A, será vogal temática, certo? Com o verbo escrever, a vogal temática será o E. Então, sempre que depois do radical aparecer o E,
vai ser vogal temática. Então, vejam vocês que em comprássemos, depois do radical do verbo comprar, aparece o A, tem vogal temática. Já se eu digo assim, talvez nós compremos isso semana que vem, depois do radical a gente tem a vogal E, não a vogal A. Então, aqui não possui vogal temática. Tá? Agora, vamos no verbo escrever. Escrever, o E é a vogal temática. Se depois do radical, que acaba no V, aparecer a vogal E, nós temos a vogal temática. Escrevêssemos, esse E é uma vogal temática. Já talvez nós escrevamos o texto amanhã, depois do radical vem a vogal A, que não é a vogal temática desse verbo. Então, nessa conjugação, ele não apresenta vogal temática. Tá? Se for um verbo de terceira conjugação, pessoal, terminado em ir, aí a vogal temática será o I. Deu para entender isso aqui, pessoal? Quando tem e quando não tem vogal temática, o primeiro passo é verbo no infinitivo, ver qual é o radical e ver qual é a vogal temática. Se na forma conjugada, depois do radical, aparece aquela vogal, tem vogal temática. Se aparece outra vogal qualquer, não tem vogal temática naquela conjugação. Perfeito, gente? Tudo certo? Só para... Eu tenho ainda um minutinho, só para não deixar a informação pela metade, depois da vogal temática, deixa eu botar aqui embaixo, né? Isso aqui é vogal temática. Aqui é desinência de modo, tempo, nós veremos isso já na próxima aula, e aqui desinência de número, pessoa, se alguém quiser fazer um print aí, tá? E na próxima aula eu sigo de vogal temática nas classes nominais. Certo? Fechamos por hoje, pessoal? Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Beijo no coração, juízo, não façam nada que eu não faria. Até terça-feira. Falou! Boa noite.